E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar agora um pouquinho sobre o mistério da iniquidade. O texto está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 7, que vai dizer: porque já o mistério da iniquidade opera, ele já opera, somente aguarda que um venha a ser levantado, né? Ou seja, vamos falar um pouquinho sobre esse mistério da iniquidade. Interessante porque iniquidade no grego, né, é anomia. Anomia, há uma partícula de negação, nomia vem de lei. Então é a não observância da lei, a negação da lei, a negação das normas, a negação de tudo que está escrito na lei e nos profetas. Uma coisa muito importante que nós temos que ter em mente é que o profeta, ele é o guardião da aliança. O profeta, mais uma vez, ele é o guardião da aliança. Deus escolheu os profetas para que eles viessem a defender a aliança que uma vez Deus fez com o povo. Deus escolheu os profetas para defenderem, né, tudo aquilo que, todas as alianças que Deus fez, seja com a própria terra, lá, com o arco celeste, com Davi, com Abraão, né, com Israel. São diversas alianças que existem ali. E Deus fez essa aliança e é necessário que o profeta ele venha a defender essa aliança. Em contrapartida, nós vemos esse mistério da iniquidade que vem operando já desde lá de Babel. Desde Babel, esse mistério ele está operando, esse mistério ele está interagindo com o homem através de filosofias, através de misticismo, através de doutrinas de demônio, para afastar o povo da aliança, para afastar o povo da aliança que Deus fez com Abraão e até mesmo de uma vida de cotidiano, de um mundo racional, né? Um mundo onde as pessoas possam interagir umas com as outras. Que o inimigo ele não vem só para acabar com o corpo de Cristo, com a igreja. Ele também é o dominador deste mundo, como diz lá João, né? Ele é o mundo jaz no maligno, né? Está sob essa autoridade dele. Claro, sempre com a supervisão, né, e a permissão de Deus para tudo. Mas o que eu quero dizer é que o inimigo ele trabalha com essas duas frentes, com o mundo, e ele trabalha também para tentar acabar com o povo de Deus. Tá? No mundo, ele vem com as suas seitas, ele vem com o pecado, como a própria palavra diz, mundo. Né? Tiago 4,4 diz, todo aquele que se constituísse amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ali é a morada dos demônios. E tem o corpo de Cristo, que é onde ele, para trabalhar, ele vai utilizar de outras artimanhas, não somente com a sedução do pecado, mas também por meio de filosofia, por meio de doutrinas de demônio, doutrinas de homens, né? Através de desvio da verdade, por isso a anomia, por isso a iniquidade, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós temos aqui a guerra, né, onde nós temos Deus e o seu povo, e nós temos o diabo e todo o seu corpo ali, né, desde imperadores, reis, poderosos, mestres, tudo para poder manter o mundo do jeito que está, e para tentar tirar do povo de Deus pessoas para alimentar ali o seu exército. E nessa guerra, nós vemos os profetas que Deus levanta para lembrar o povo da aliança, para lembrar o povo da sua palavra, para corrigir o caminho. E é por isso que esse mistério, esta mãe, essa Babilônia, ela está embriagada do sangue dos profetas. Por quê? Porque os profetas incomodam
né, a Babilônia. Os profetas incomodam a pregação deste mundo. Na época dos apóstolos, eles já sabiam disso. E aí Paulo vai dizer, o mistério dessa iniquidade, desse afastamento da lei, ele já está operando. Já existe hoje. E é interessante que o apóstolo João, ele vai dizer isso, quando lá em 1 João ele diz, olha, tendes ouvido que viria o espírito do anticristo, eis que ele já está no nosso meio. Ele já chegou, né? O espírito do anticristo já chegou. É o quê? É o mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade, ele não é algo fácil de ser identificado, por isso é um mistério. Ele está escondido. Ele é, como diz o apóstolo Pedro, né, são sutilezas. Para o mundo, eles não sabem que é o mistério. E para a igreja, muitas das vezes, ela vem disfarçada de verdade. Existem vários viés de como que esse espírito ele trabalha. Ele trabalha por meio do globalismo, ele trabalha por meio de agendas ambientais, agendas voltadas para gênero, linguagem, guerras, né, trocas de poderes, partidos. Tem vários movimentos. Mas eu não quero entrar nesse aspecto aqui agora, desses pormenores. Eu quero trabalhar um aspecto específico e você vai ver na Bíblia como que esse espírito ele trabalha para tentar, né, acabar com uma coisa que Deus ama, que é Jerusalém. Jerusalém sempre foi o palco preferido do diabo para ele acabar com esta cidade. Desde que Jerusalém é Jerusalém, Satanás, ele tenta derrubar, aniquilar, escravizar, tornar essa cidade escrava. Por quê? Porque Deus simplesmente amou Jerusalém. Deus simplesmente escolheu Sião como a sua morada. E nós vemos o diabo colocando ali os seus servos, filisteus, moabitas, né, os cananeus, piores grupos de extermínio, de matança, de guerra, né? E hoje nós vemos terroristas. O tempo inteiro tem lá uma Meca ali em Jerusalém. Por que que existe isto? Porque Jerusalém, Deus fez uma aliança e Deus fez promessas para Jerusalém. Dentro desse mistério da iniquidade, de vários aspectos que existem, eu estou elecando apenas uma aqui, nesse vídeo de hoje. Nós vemos que o diabo tem tanta raiva, mas tanta raiva, mas tanta raiva, que todo o mistério da iniquidade, quando ele se tornar palpável na pessoa do anticristo, e é nele e é através dele que vai ser espalhado por todo mundo, por isso ele é chamado de o homem da iniquidade. Esse mistério deixará de ser mistério e será revelado esse homem, que vai recapitular em si toda a apostasia e toda a iniquidade desde Nimrod até os dias da última semana de Daniel. E qual vai ser o palco preferido aonde ele vai atacar e que está profetizado lá em Daniel no capítulo 7, no capítulo 9, perdão, Jerusalém. Que a Bíblia chama o tempo todo de cidade santa, de cidade amada, cidade do grande rei. Ele vai atacar Jerusalém. Por que que ele vai querer atacar Jerusalém? Que ira é essa que ele tem contra a cidade? Ele vai atacar Jerusalém, porque ele sabe que vai ser ali o palco da onde vai sair a lei do Senhor e é onde vai sair a palavra de Deus. O Senhor vai restaurar a Jerusalém. O diabo é preso, passa-se 1000 anos, ele é solto de novo. E o que acontece? Aonde você acha que ele vai entrar para tentar atacar? De novo, a cidade amada. Só que ele só vai tentar, ele não vai conseguir. Mas ele vai cercar ali os arraiais dos santos.
Então você percebe que Jerusalém da terra é uma cidade que o diabo, de alguma forma, ele tem uma raiva, ele tem um ódio. Qual foi o propósito da Babilônia? Chegar ao céu, tocar os céus. Quais são as doutrinas que mais perneiam na Igreja Católica Apostólica Romana? Morar no céu. E Jerusalém, acabou. Acabou Jerusalém. Agora é morar no céu. Então, você percebe que o tempo inteiro, Satanás está trazendo diante dos nossos olhos doutrinas para tentar acabar com aquela cidade, para tentar fazer com que aquela cidade ela deixe de existir. E muitas das vezes ele não consegue fazer isso por meio de guerra, por meio da opressão. O que ele faz? Bota o catolicismo ali, bota o islamismo ali, e no corpo de Cristo joga doutrinas que é para fazer com que as pessoas desprezem aquela cidade. Mas o profeta, ele tem a responsabilidade de levantar a voz e dizer que não, Deus vai restaurar Jerusalém. Deus tem Jerusalém como a sua morada. Deus escolheu a Sião como a sua morada. Então não se deixe enganar pelo mistério da iniquidade. Hoje, Jerusalém, e amanhã, vai continuar sendo escrava até Jesus voltar. Tanto é que em Apocalipse 11 chama ela de Sodoma e Egito. Porque espiritualmente ela está dessa forma. Mas será que é assim que termina a história de Jerusalém? Não é assim que termina a história de Jerusalém. A história de Jerusalém, você lê lá em Zacarias capítulo 14. As nações terão que subir de ano em ano a Jerusalém para adorar ao rei. Eles vão ter que subir a Jerusalém. Por que vai subir a Jerusalém? Porque a Jerusalém foi reconstruída. Está lá em Zacarias 14. Todas as medidas, embelezada e aumentada. Essas profecias, através do amilenismo, que é um outro mistério da iniquidade, né, com doutrinas de espírito do anticristo, e eu falo isso com toda a veemência, né, e sem erro, sem medo de errar. Talvez você, a milenista chegou aqui agora no canal, você eu não julgo você, porque você não sabe, não entende uma linguagem nossa aqui, tá? Mas eu não julgo você. Agora, eu me refiro àqueles que uma vez creram nisso e deixaram de crer. Esses vão prestar uma conta muito séria com Deus mesmo. Porque eles estão, por meio da doutrina, quebrando a aliança que Deus fez com uma cidade. Que Deus fez com Abraão. Porque o que Deus prometeu a Abraão? Aquele perímetro ali. E a cidade de Jerusalém, Deus, ele tem promessas para aquela cidade. Quando Deus ele vai castigar os judeus, quando Deus ele vai castigar, qual a primeira coisa que ele coloca ali? Destruição de Jerusalém. Destruição do templo, no ano 70. A grande tribulação em Jerusalém. Sempre Jerusalém é o palco do castigo de Deus. Mas também é o palco da bênção. Porque Deus tem uma promessa de restauração. Aquele que feriu, ele também vai curar. Então, cuidado com esses tipos de pregação, aonde é anulado, aniquilado de uma vez por todas tudo que se refere a Jerusalém. Cuidado. Claro que a nossa herança, a herança dos filhos de Deus, na fé, da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, pela fé, é a nova Jerusalém. E ninguém nega isso. Agora, Deus destruiu o planeta Terra? Não. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com a Terra. Está lá em Gênesis capítulo 8. Deus faz uma aliança com a Terra. Deus ele vai destruir Jerusalém? Não. Por que não? Porque Deus também tem uma aliança com aquela cidade. Deus amou aquela cidade. E aí nós vemos diversas profecias que falam sobre a reconstrução
sobre a restauração, sobre as praças que se encherão de crianças e de velhinhos, né? Muitas profecias. Então, ainda que a herança dos santos seja a nova Jerusalém, isso não significa que Deus vai destruir a terra, isso não significa que Deus vai destruir Jerusalém. Nós temos que tomar cuidado para não pregarmos meias verdades, tipo, de fato a nossa herança é a Jerusalém do alto. De fato, nós somos filhos, né, da nova Jerusalém. De fato, ela é a nossa mãe. Isso é uma verdade. Mas eu também não posso ignorar uma outra verdade, que Deus também tem uma aliança com Israel, que Deus também tem uma aliança com aquela terra, que Deus também tem uma aliança com Jerusalém. E nós vimos isso em diversas profecias, e uma das que eu mais gosto de ler é aquela de Zacarias 14, Zacarias capítulo 8, Isaías capítulo 65, que fala de Jerusalém sendo habitada por crianças, brincando nas praças, sendo habitada, né, por velhinhos carregando ali o seu arrimo por causa da sua muita idade, diz o texto de Zacarias capítulo 8. E o que isso aponta? Que em Jerusalém, como diz Isaías 65, serão reconstruídas casas, plantações, as pessoas habitarão ali e ninguém mais vai tirar eles dali. Então nós vemos sim, claramente, uma cidade que foi restaurada para os povos usufruírem no reino milenar. Mas a igreja também ela tem uma herança que é muito superior a essa cidade, e essa herança tem a ver com a Jerusalém do alto. Agora, as nações não poderão entrar na Nova Jerusalém. Então quem é que vai entrar na Nova Jerusalém? Os filhos de Deus que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Porque ali se torna uma morada sacerdotal, uma capital sacerdotal. E as nações? Qual Jerusalém que elas vão subir de ano em ano? Tem que ser a terrena. Então você está percebendo que não existe uma destruição de uma Jerusalém no reino milenar? E que esse tipo de pregação retira toda a beleza da aliança? Mas graças a Deus, o Senhor está restaurando as suas verdades e está, né, levantando profetas para defenderem a aliança, para defenderem o pacto que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, com a terra, com aquele espaçamento ali que Deus jurou por si mesmo que iria dar para Abraão. Ora, para que Deus jurou dar aquele espaçamento para Abraão, se a Nova Jerusalém é uma cidade a qual ele também aspirava? Lembra que tem um texto de Hebreus que diz que, em Hebreus 11, que ele aspirava por aquela cidade? Então você percebe que ele aspira por aquela cidade, mas Deus ele também aguardava a concretização da promessa. Então, Deus faz uma aliança com Abraão, com a sua descendência, os povos vão a Jerusalém, mas um dia a Nova Jerusalém descerá do céu. E aí, quando descer do céu, depois do reino milenar, as profecias, todas elas vão se cumprir. Porque Deus prometeu a Abraão as terras desde o rio do Egito até o rio Eufrates. E as dimensões da Nova Jerusalém cobrem todo esse espaçamento. Então, até as profecias que Deus fez para Abraão, para Isaac, para Jacó e para sua descendência, uma boa parte delas vão se cumprir apenas no reino eterno e não no reino milenar. No reino milenar ainda tem algumas coisas para serem ajustadas, até para preparar as nações, o povo, a terra, para receber a descida do Pai. Quando o Filho entregar o reino ao Pai e todas as coisas, inclusive a morte, ele sujeitar, né? Quando ele sujeitar a morte e o mundo não mais experimentar a morte, então o Pai pode vir para a terra, porque agora não tem mais pecado, não tem mais diabo, não tem mais morte, não tem mais nada. A terra estará preparada para receber o Pai. Amém? Fique aí com essa palavra, em nome de Jesus.